Graça e paz, preciosos do Senhor. Agora sim, a palavra de Deus está aqui aberta e nós iremos juntos adentrar mais a fundo aí a esse assunto que nós estamos tratando sobre as crianças serem o alvo dessa geração que se perverteu, dessa geração que se desviou do caminho que é o Senhor Jesus, caminho que é a verdade, que é a vida, caminho que é a justiça, caminho que é o equilíbrio, o caminho que é o autocontrole, o caminho que é uma vida aonde nós podemos nos orgulhar dela, olhar e glorificar a Deus por ela. Então, nós devemos, como responsáveis que Deus colocou nessa terra, cuidar muito bem das nossas crianças. E vamos, à luz da palavra de Deus, entender o que é que Deus tem a falar ao meu coração, que sou pai, ao seu coração, que talvez seja um padrasto, um pai, um tio, um padrinho, né? A mãe, a tia, a madrinha, aquela que cuida, aquela que zela, os avós. Você e eu, nós somos responsáveis. E nós devemos, à luz da palavra de Deus, sermos direcionados no que devemos fazer. Amém? Então, no livro de Provérbios, no capítulo 22, a partir do versículo 6, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração e diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém? É momento de orarmos. Querido Jesus, soberano Deus, neste momento, nós estamos diante da Tua palavra, que é santa, poderosa e verdadeira. Sabemos, ó Deus, que ela nos ilumina, ela revela ao nosso coração a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que se temos falta de sabedoria, a Tua palavra nos ensina. Peça a Deus, porque Ele dá. E nós queremos sabedoria, Senhor, para poder educar as nossas crianças no caminho certo. Porque o mundo está tentando roubar essa responsabilidade que é nossa, que são dos pais, que são dos responsáveis. Estão tomando para si e agora querem instruir as nossas crianças do jeito que eles bem entendem, baseado em ideias, ideologias, caminhos que só os afastam do Senhor. E nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, reaver isso, para a glória do Senhor, trazer as nossas crianças para perto de nós, para podermos, iluminados pela Tua palavra, ensiná-las no Teu caminho. Seja conosco, Deus, nessa mensagem, todas as postagens, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Então, capítulo 22 de Provérbios, salve aí essa mensagem e medite junto comigo. Diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Em outras traduções, seguindo a mesma linha de pensamento, vai dizer: ensine a criança no caminho que ela deve seguir. Porque quando ela for velho, quando for idoso, quando estiver mais experiente, não se desviará deles. Muitos olham para essa passagem e a subestimam, muitos olham para essa passagem e diz que ela, na prática, não é bem assim. Porque algumas crianças nasceram no berço evangélico, foram criadas debaixo da doutrina do Senhor, foram orientadas em Cristo a viver uma vida diferente nessa geração, mas ainda assim, quando cresceram, seguiram outros caminhos, procuraram uma vida completamente desconexa com aquilo que Deus estabeleceu para a vida delas. Isso é um fato, isso acontece dentro da igreja, isso acontece. Mas a verdade é que o Senhor está nos mostrando que nós precisamos trazer para as nossas crianças uma base, uma referência. O mundo carece de uma referência e Jesus é a nossa maior referência. Jesus é o nosso maior modelo. Eles precisam, ainda que no futuro, desviados, que isso não aconteça, não seja uma realidade na sua família, nem na minha família, mas que isso, se vier a acontecer na vida de alguém, que eles tenham uma referência. Eles precisam lembrar da base que tiveram. Eles precisam lembrar de onde vieram, o que eles ouviram quando era pequeno, aquela reunião familiar, aquela conversa tete a tete com o pai. O que meu pai me ensinava? A Bíblia vai me dizer: ensine a criança
segundo os objetivos que você tem para ela. Qual o objetivo que você tem para esse rapazinho de 5 anos de idade? Qual o objetivo que você tem, mãe, para essa menininha aí de 8 anos de idade? Ela já está bem inteirada, ele já está bem inteirado, sabe muitas coisas. O que é que nós temos ensinado a eles, que eles vão carregar para o resto da vida, como valores, né? Como ensinos que farão a diferença em qualquer lugar que eles entrarem. Então, a Bíblia vai nos ensinar. Eu creio em Deus, e assim é uma verdade que a Bíblia nos revela, que o Senhor não é o melhor caminho, Ele é o único caminho a seguir. Nós estamos vendo para onde esse mundo tem levado as crianças. A sexualização infantil, a sensualidade, a pedofilia, né? O mundo tem uma voz, essa voz ela vai dizer sobre toda forma de molestar, de tratar a criança como qualquer coisa, de tratar a criança como um adulto, né? A adultização infantil, existem muitas coisas que farão com que nós pais, precisamos nos alertar, precisamos estar atentos. Então é dever nosso chamar a atenção, é dever nosso conversar. Então eu vou me limitar aqui às vezes de citar algumas palavras, porque, é claro, o nosso vídeo ele vai estar submetido a plataformas digitais, né, como o YouTube, Facebook e tal, que tem as suas restrições de palavras. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque senão esse vídeo ele pode ser censurado, ele pode ser aí então bloqueado também. Então, a palavra de Deus ela vai dizer, ensine a criança. Então o Senhor está nos dando uma ordem. Eu preciso conversar com meu filho sobre assuntos que talvez ele tenha uma grande dificuldade. Volta e meia, né, devemos perguntar, qual é a sua dúvida sobre isso? O que é que você pensa sobre a traição, sobre a mentira? O que é que você pensa sobre essa atitude daquele seu coleguinha em sala de aula? Me diga aí, o que é que você acha sobre isso? Você gostou disso? Foi legal? Foi bacana? Né? Então, quando nós trazemos a nossa criança a uma conversa, a uma interação, isso faz com que ela se sinta alguém importante na família, alguém que tem um papel na família. Não é apenas aquela criança que consome, não é apenas aquele ser que eu vou estar só investindo dinheiro e dando diversão, e dando brinquedo, e dando celular, e mostrando lugares onde ela pode correr, pode brincar, e eu estar afastado dela. Não. A verdade é que nós precisamos trazê-la para perto, para entender um pouco o que ela está passando, para entender um pouco quais são as suas dúvidas, os seus planos, o que é que ela tem no coração para a sua vida, né? Eu lembro meu filho uma vez me dizendo, né, pai, eu gosto muito de deitar ali na varanda e ficar olhando para o céu e ficar pensando na vida. Meu Deus do céu, o que é que ele tem do que pensar na vida, né? Ele tem apenas 11 anos de idade, o que é que ele tem a pensar da vida? Então, eu tenho 34 anos de idade, tem outras pessoas com 40, com 50 anos de idade, passaram tantas experiências, né? Nós podemos parar um pouquinho, olhar para o céu e ficar pensando na vida, porque realmente temos muita coisa para poder resolver. Mas uma criança de 11 anos de idade já me disse isso. Eu paro ali um tempo para pensar na vida. O que é que ela tem pensado, né? Então, a gente ter esse papel de aproximação, porque o mundo está roubando isso da família. Na verdade, já tomou completamente. Então, os filhos têm como referência influenciadores digitais. O que eles pensam, o que eles gostam, eles acabam aprendendo. Eles querem desenvolver aquilo, eles querem imitar, que é uma referência. É legal. Geralmente esses caras, né, ou essas mulheres quando aparecem, eles são coloridinhos, eles falam coisas boas, né, que fazem com que a criança desperte na criança aquela curiosidade, querem entender o que é isso aí. Então meu pai nunca me falou sobre isso. Então eles assumindo essa parte, esse papel que é nosso, é dever nosso, levar a nossa criança a esse entendimento. Então a criança precisa encontrar em mim e em você essa referência. Se ela está triste, ela quer conversar, ela me procura, ela te procura, ela conversa com você, desabafa com você. Se ela se sentiu atingida por algo, se aquilo está machucando ela no dia a dia, né? Se existe alguém de forma perversa, molestando, né? Tratando mal,
de forma perversa, machucando ela de alguma maneira, ela quer conversar, ela vai conversar com você e comigo. Porque nós já construímos essa relação no dia a dia. Nós não a deixamos de lado, não separamos a criança. Não, o lugar de criança é lá no sofá, com o celular na mão, sabe com quem está conversando, sabe lá com o que está assistindo, né? O que está consumindo, o que aquilo está gerando nela. Mas o lugar de criança é lá. Aqui eu estou trabalhando, estou estudando, não tenho nada a ver com esse negócio de criança. Quando ele crescer, ele vai entender o que é a vida. Não funciona desse jeito. Nós fomos instruídos por Deus, ensine a criança. Muitos pais cometem o grande erro de querer ensinar o adulto no caminho em que deve seguir. Eu não estou dizendo que os pais, depois que os filhos crescem, né, se tornam adultos, não podem mais ensinar, dar conselho, muito pelo contrário, deve acontecer isso. Mas quando chegam à fase adulta, eles já sabem muito bem o que fazer. Eles precisam, ali é claro, de uma segunda opinião, né, de uma orientação, mas o ensino propriamente ele deve começar na base, ele deve começar de baixo. A criança precisa ouvir de você sobre assuntos que o mundo já está falando, meu irmão. O mundo está falando com ela o tempo todo sobre muita coisa, ela está inteirada demais. Você vai se assustar quando você conversar com seu filho. Às vezes eu converso com meu filho, ele me traz algumas ideias que eu falei, meu Deus do céu, parece que eu estou conversando com alguém de 20 anos, de 30 anos. Aquele papo mesmo maduro sobre diversos assuntos. E tem muito o que conversar, realmente. Né? A gente... Se você parar um tempinho, eu já tive essas oportunidades. Na nossa família tem muitas crianças, então tem um aniversário, tem alguma coisa. Às vezes eu sento ali, ele se aproxima, aí um fala uma coisa, outro fala outra, e eu fico ouvindo. Eu falei, meu Deus, isso aqui não é papo de alguém inocentezinho que não sabe das coisas, que não sabe de nada. É papo de alguém que já está tendo a mente ali trabalhada e que precisa realmente organizar aqueles pensamentos para nós darmos a eles um norte e mostrarmos a eles o caminho que nós queremos que eles sigam, né? Que eles precisam seguir, que é o caminho do Senhor Jesus. Me mostre nesse mundo qual é a melhor referência, me mostre nesse mundo o que é que tem de bom para oferecer à nossa criança. A Bíblia diz, tudo que há no mundo é desejo dos olhos, é desejo da carne, não provém de Deus. É pecado, é prostituição, é maldade, é perversidade, tudo afastando daquilo que Deus propõe para a criança. Então essa mensagem é uma mensagem introdutória sobre esse assunto, mas para você já despertar para isso. Reconstrua essa relação, que nós possamos reconstruir essa relação de proximidade, trazer a criança para o centro, para próximo, e conversarmos com elas, e sermos ali a referência, o modelo delas. Amém? Que elas possam, sim, ouvir falar de um influenciador, e você também, desse mesmo influenciador. Conhecer ele, saber qual é a vida dele, quais são os planos dele, o que é que ele tem de ideias, de objetivo, o que é que ele expõe lá nos vídeos dele do YouTube, que tanto atrai meu filho, minha filha, né? Minha filha passa ali 2 horas assistindo esse cara fala sobre o quê? Será que é bobagem? Será que é uma coisa interessante, é legal? Mas por que tanto tempo ali na frente do celular, do tablet, assistindo isso, né? Que o Senhor desperte a nossa curiosidade, a gente possa se inteirar nisso aí. Você não vai estar perdendo tempo. Você está investindo tempo naquilo que é precioso e que será uma bênção na transformação da vida do seu filho e da sua filha. Quero deixar essa passagem para você meditar. Provérbios 22, a partir do versículo 6, que você possa ler e que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Não esqueça, as crianças, elas são o alvo, o inimigo quer atingir elas, e nós temos o dever de proteger e de guardá-las no Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz.